Shalom em Cristo Jesus, Deus te abençoe. Maravilha, estamos dando início ao nosso acompanhamento naturalmente sobrenatural. Nós iremos andar a passos firmes na revelação da palavra, nós iremos ter práticas, desafios, tá? Desafios práticos para nós podermos desprendermos-nos de tudo aquilo que impede a gente de avançar e geralmente são inimigos resistentes, inimigos que confrontam o nosso avanço, que impedem nossos pés de marcharem, nossas mãos de construírem e conquistar. Mas, pela palavra de Deus, nós temos graça de Deus, graça de Cristo, a ajuda, o auxílio, o comando do Espírito Santo, para podermos avançar e irmos aonde Deus quer que nós vá, aonde Deus quer que nós estejamos. Então, prepare-se, de fato, é um conselho que eu vou te dar sempre dentro deste acompanhamento. Te prepara, te organiza, porque vai ser diferencial. Vai ser algo que vai mudar completamente a rota da sua vida. Você vai ser reordenado novamente para o processo que Deus sempre desenhou para você chegar ao destino e propósito que Deus também estabeleceu sobre a sua vida. O primeiro pilar do nosso estudo aqui dentro do Naturalmente Sobrenatural é sobre a fé, tá? Esse é o nosso primeiro pilar, a fé, e uma fé transformadora. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui o nosso eh, slide. O nosso lema, como falei no nosso vídeo primeiro, é: deixe de ser comum, torne-se sobrenatural. Deixe de ser comum, torne-se sobrenatural. Então, esse é o nosso desafio e é o que nós iremos conquistar ao longo da nossa jornada. Capítulo 1. A fé como frequência da criação. A fé como frequência da criação. A fé não é mera crença, mas a frequência pela qual o crente sintoniza-se com o padrão divino da criação e experimenta transformação sobrenatural. O capítulo percorre 10 movimentos teológicos, desde o padrão de Gênesis até a síntese da vida sobrenatural fundamentada no amor. Olha só, o princípio de toda revelação está o princípio de todas as coisas. O princípio, no princípio de toda revelação está o princípio de todas as coisas, tá? No princípio de toda revelação está o princípio de todas as coisas. Glória ao Deus vivo. Então, nós temos aqui que desmistificar algumas coisas relacionadas à nossa fé, ok? O que é a fé? Qual é o poder da fé? Como que a fé opera? Por que a fé é importante para mim? Por que eu tenho que andar por fé e não por vista? Por que eu não posso ser parecido com os ateus? Creio naquilo que eu consigo tocar, naquilo que eu consigo sentir, mas também ver, contemplar, que seja tangível. A fé, ela vai contra todos esses pontos. A fé não se subordina a esse tipo de pensamento, a esse tipo de filosofia. A fé, ela não se rende ao padrão humano. A fé é um dispositivo que Deus colocou em nós para que, quando nós acessássemos esse dispositivo, nós pudéssemos também viver sobrenatural. Não é como nós acessarmos o mundo invisível se nós não tivermos fé. A fé está presente desde a criação. Na verdade, a fé é o poder. A fé, ela é o mover que trouxe à existência tudo que existe hoje. Que outrora não existia, que outrora não era real, que outrora não era uma realidade. Mas pela fé, tudo isso passou a existir. Pastor, o senhor está falando que Deus teve fé para fazer as coisas acontecer? Entenda, Deus faz o que ele acredita. Deus opera conforme ele acredita. E a forma que Deus acredita é perfeita, é plena, é completa, não tem falha, não tem rotura, não tem vazamentos, não tem buracos, não tem deterioração. Tudo que Deus faz é perfeito, porque a partir das suas intenções perfeitas, tudo já é perfeito. Então a fé não é a mera crença, tá?
mas é a frequência pela qual o crente, ele sintoniza sua vida com o padrão divino da criação. Qual é o padrão divino da criação, irmão? Deus criou por amor, Deus criou profetizando, Deus criou declarando, Deus criou as coisas falando, Deus criou as coisas com o verbo, Deus criou todas as coisas decretando, falando, pronunciando, profetizando. Ora, para você profetizar, você precisa essencialmente de fé. Sem fé, as suas palavras não têm vida. Sem fé, as tuas palavras não têm poder. Sem fé, tuas palavras não têm graça. Sem fé, tuas palavras não são proféticas. Sem fé, o que você diz não tem efeito, não tem nenhum sentido. Você foi chamado para ser imitador de Deus. Paulo fala no capítulo de número 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Carta aos Efésios. Ora, Deus criou falando. Deus trouxe à existência tudo o que existe, decretando, profetizando. Aleluia! O verbo foi profetizado. O verbo, segundo nós lemos em João capítulo 1, é o próprio Cristo. É Deus. Deus é o verbo. Cristo é o verbo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Então, não dá para andar com a divindade, não dá para andar com o Pai, não dá para andar com o Filho, não dá para andar com o Espírito Santo se você não tem fé. A fé é um dispositivo. A fé é o meio pelo qual você vai se sintonizar com a divindade. É pela fé que você vai experimentar uma transformação sobrenatural. Glória a Jesus. Então, no princípio de toda a revelação, no princípio de toda a revelação está o princípio de todas as coisas. Como acessar as revelações de Deus? Ora, pela fé. Irmão, deixa eu falar. Ou você aprende a ter um estilo de vida baseado na fé, ou você não vai avançar. Ou você não dará nenhum passo à frente. Ou você não vai conseguir mudar nada em sua vida. Acredite, para andar com Deus nós precisamos desenvolver a fé. A fé, ela é dada a Deus, a nós, como uma semente. Uma semente minúscula, pequena, simples, como um grão de mostarda. Assim a fé que Deus dá para nós, ela é minúscula, é uma semente, só que ela cresce, ela aumenta, ela multiplica, ela avança. E à medida que a tua fé cresce, você também cresce. Você não fica para trás. Você cresce juntamente com a tua fé, que também cresce. É a tua fé que te faz crescer. É a tua fé que te faz romper. É a tua fé que te faz ir além. É a tua fé que te faz acreditar que, embora esteja tudo perdido, nada está perdido. Ora, a fé te faz acreditar que, embora esteja tudo perdido, nada está perdido. Por quê? Porque Deus assume o controle da vida de quem tem fé. Deus assume o caos da vida de quem tem fé. Deus assume a responsabilidade da vida de quem se compromete pela fé. Deus assume a direção da sua existência quando você crê. Ora, é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus é e é galardoador daqueles que o buscam. Para você buscar a Deus, que você nunca viu. Para você orar ao Pai, que você nunca viu. Para você clamar a Deus, que você nunca viu. Para você chorar perante Deus, que você nunca viu, somente através da fé. A fé é um dispositivo mais importante para o seu avanço. Você precisa aprender a crer. Você precisa aprender a avançar. Você precisa aprender a multiplicar a sua fé. Amém? É importante isso, porque sem isso você não conseguirá dar nem meio passo em direção ao teu propósito, em direção ao que Deus tem para a sua vida. Por isso, abra teu coração, prepara-te para começar a crer de verdade.
Eu te encontro no próximo vídeo, na próxima aula, que vai ser poderosa. Paz!